pessoal, tudo bem? Hoje vamos à última palestra de Carreiras Tech e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre currículo, né? Trouxemos o palestrante hoje, Gilberto Caparica. O Gilberto vai dar uma apresentação para vocês sobre dicas de como você bombar com o seu currículo para você procurar aquele emprego que você tanto deseja na empresa. Gilberto Caparica, ele é vice-presidente da Quintes, da empresa Quintes, e ele também é head de vendas, já participou, também já trabalhou em várias outras áreas. Ele vai dar um parecer aqui para vocês. E aproveitem a palestra e tirem suas dúvidas sobre os currículos para vocês irem para o mercado de trabalho, tá? Boa palestra. Muito obrigada, Obrigado, Gilberto. professora. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado, professora. Obrigado ao Mackenzie por ter me convidado aqui. É muito bom estar aqui com vocês. Sou Gilberto Caparica, eu trabalho na Quintes. Eu, basicamente, hoje sou VP da parte de Sales Enablement. O que significa isso? Eu sou responsável por fazer com que todas as atividades de vendas se coordenem e aconteçam. Então, eu não respondo por vendas, mas eu respondo por tudo aquilo que ajuda a vender. Mas, nos últimos 2 anos, eu fui head também de People. Então, eu tomei conta da área de recursos humanos e tomei conta principalmente de recrutamento e seleção. Então, entrevistei muita gente, li muito currículo e é um pouquinho dessa experiência que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, tá ok? Professora, você pode mudar para mim? 8 segundos. Esse é um tempo que um recrutador experiente demora para criar um currículo. 8 segundos. Depois que ele passou, geralmente hoje ele passa por um IA, que olha a palavra-chave, categoriza o currículo, aí cai para um recrutador. Isso quer dizer que assim, se você não se destacar nesses 8 segundos, provavelmente ele solta o teu currículo para o lado e não segue com você. Então, numa era em que tem tanta informação, em que o tempo é tão restrito, como é que a gente faz para chamar a atenção? Como é que eu faço para ser notado quando esse recrutador tem ali 8? Isso são recrutadores muito experientes, tá? Então, assim, hoje eu trabalho com uma média de 30 segundos, você já bateu o olho no currículo e já viu se serve ou se não serve. Tá? Principalmente porque ele passou por um IA, ele já está categorizado, ele já subiu para algum rating para o site, para a gente olhar, então facilita um pouquinho, tá? Então vamos lá, professora. Primeira coisa, você tem que se destacar. Como é que você faz isso? Ó, primeira dica ali, ó, tem que ter, o teu currículo tem que falar o que você é. Ele tem que ter uma declaração de missão sua, do que você é. Entende que você é um produto. Acima de tudo, você é um produto que você está tentando se vender para uma empresa, não é isso que a gente faz? Aquela empresa tem um problema, precisa de alguém, eu sou um produto e eu quero vender. Então, eu tenho que me destacar com isso. Outra questão, tem que ter um fluxo claro, gente. Às vezes, as pessoas se preocupam muito com... Tem que ser bonito, tem que ser colorido, põe uma coluna do lado, põe cor. Ó, isso é o de menos num currículo. O que é importante num currículo? É o conteúdo. E ele tem que ser um conteúdo organizado e limpo. Não adianta você colocar com a fonte pequena, espremido. Lembra, alguém tem muito pouco tempo para bater o olho e falar o seguinte, ó, essa pessoa serve. Vou passar para a próxima fase, vou conversar. Essa aqui não serve. Então, por isso que você tem que ter uma estrutura, tá? Bem marcada, sessões divididas, usa bullet, porque tem que ser uma leitura agradável. No dia a dia de vocês, quando vocês pegam alguma coisa para ler, que é miúdo, comprimido, você lê, você não fica incomodado? Então, se eu tiver dificuldade para ler um currículo, estiver bagunçado, não estiver estruturado, eu passo para o lado. E ele pode estar perdendo um bom profissional. Por quê? Porque não ficou organizado como deveria organizar. Então, isso é fundamental. Outra coisa, palavra-chave, gente. A gente vive na época, na era da palavra-chave. Concordam comigo? Como é que vocês fazem para consultar qualquer coisa hoje? Você não consulta por palavra-chave? Uma vaga tem uma série de palavras-chave que você tem que ter o cuidado de destacar no seu currículo. Agora, tem um truque, tá? Não pode destacar a palavra-chave que você não tem a competência para isso, porque depois te derruba na entrevista. Entende que não adianta você fazer um currículo que não é a expressão da verdade, porque quando chegar num recrutador na hora da entrevista com você, você cai, ele te derruba. Tá? Então, a gente não mente em currículo. A gente organiza as informações de uma forma que fique mais fácil para ser notado
e que esteja o quê? Batendo, fazendo match com a vaga. Tudo bem? Valeu. Então vamos lá. Mantenha um currículo conciso. Mais é menos, tá, pessoal? A gente acha que tem que fazer um currículo de 5, 10 páginas, tem que contar uma história. Não. Um bom currículo, na média, 2 páginas. Para um cargo executivo, 3 páginas. Mas você tem que colocar no currículo aquilo que realmente é o quê? Aquilo que é importante. O que é importante? Aquilo que a vaga pede. E aquilo que você tem a mais da vaga. Um currículo é fundamental vocês destacarem as habilidades que você tem. Agora, vamos só entender uma coisa. Vocês estão se graduando. Não necessariamente você tem experiência no mercado de trabalho. O que não quer dizer também que você não tem condições de arrumar um trabalho. Agora, você tem que entender uma coisa, ó. A primeira regra para procurar um emprego é estar disposto a trabalhar. Tá bom? Parece bobagem, mas é básico. Já orientei muita gente que o cara quer um emprego. Aí você começa a dar opções e o cara fala, mas isso aqui, não. Esse é muito longe. Isso aqui entra muito cedo. Isso aqui sai muito tarde. Então, assim, gente, quando a gente começa na carreira, você ainda não tem o emprego dos sonhos. Você vai crescer para ter o emprego dos sonhos. Então, assim, quando você resolve trabalhar, você tem que estar disposto realmente a dar um esforço adicional no início. E tem uma coisa que é muito importante a gente lembrar, ó. Quando você vai para uma vaga, no caso de vocês, tem uma questão de recursos humanos que a gente chama de competências, habilidades e atitudes. Né? Gestão de competência. Esse C, que é, conhecimento, ele é isso que vocês estão tendo hoje na universidade. Conhecimento é toda a educação formal que vocês têm, as certificações, os cursos extracurriculares, tudo que você faz que te adquire o quê? Conhecimento. Então, na medida que você adquire conhecimento, esse conhecimento, quando colocado em prática numa empresa, vira uma habilidade. E para fazer isso, você tem que ter uma atitude. Que atitude? Uma atitude ética, uma atitude profissional, uma atitude de voluntariado, uma atitude de trabalho em equipe, atitudes que a gente chama de soft skill, que fazem parte da contratação. Eu também vejo se a tua cultura está adaptada e está adequada à cultura da empresa. Toda empresa tem uma cultura. Então, no começo, vocês têm mais conhecimento do que habilidade. Por quê? Porque vocês não colocaram conhecimento ainda em prática. Isso quer dizer que um currículo de quem tem pouca experiência profissional, você tem que abrir destacando o conhecimento que você tem, o que você estudou, o que você conhece. Quando você já tem habilidades e já teve realizações profissionais, aí você vai colocar essas realizações. Uma coisa é você falar assim que meu conhecimento, eu participei, eu conheço a fundo. Eu conheço Java, eu conheço front-end React, eu conheço bem de linguagem de programação, eu tenho conhecimento de SQL Server e assim, participei de projetos pilotos dentro da universidade, que eu fiz isto. São realizações que você teve, não foi? Quando você estiver trabalhando, você vai fazer diferente, né? Você vai falar, participei do projeto de desenvolvimento do controle de cartão de crédito do banco tal. Tá? Trabalhei em um projeto de 6 meses sendo o líder de equipe. Tá? E mais para frente ainda, você vai falar assim, não, reduzi o custo da empresa em 25%. No meu caso, aumentei as vendas em 30%. Tá? Então, na medida que você vai tendo realizações, são elas que enriquecem o seu currículo. Por isso que a primeira coisa em qualquer currículo, pessoal, é quem é você em termos de o que eu conheço, o que eu realizei, que resultado que eu trouxe. De verdade, essa é a primeira coisa que a gente vê. Não adianta você colocar ali, eu, por exemplo, eu trabalho há mais de 30 anos, então eu tenho ali um monte de experiências profissionais, né? Não adianta eu achar que um recrutador vai parar o dia dele, tá certo? Para ler toda a minha experiência profissional. Ele vai ver depois que ele achar que as minhas realizações, o meu conhecimento, está dentro do que ele precisa. Vocês entenderam? Então, assim, se você não passa da primeira folha, ele não vai ver a segunda. Eu só vou ver a experiência, a empresa, como é que eu faço? Eu bato o olho,
tá dentro da vaga, tem as competências que eu preciso, as palavras-chave que eu tenho na cabeça, fechou. Aí eu vejo se passou pelas empresas de tecnologia que eu entendo que tem que passar, porque a vaga exige alguém com experiência no setor tecnológico. E aí sim, fechou isso aqui? Depois eu vou conversar e ver cada experiência, vou olhar isso com mais cuidado. Mas uma primeira triagem tem que se destacar, entendeu? Todos vocês devem ter Instagram, não tem? Então, inclusive, me adiciona, tá? Mas todos vocês têm o Instagram. Vocês já repararam que tem post que vocês param para ler e tem post que vocês não param para ler? Tudo bem? Eu sou especialista em marketing digital também. Então, assim, você sabe quanto tempo você tem para chamar a atenção de alguém num post do Instagram? Entre 3 a 5 segundos. Se você colocou um vídeo ali, tá? Subiu um Reels no teu vídeo. E esse vídeo, se nos primeiros 3 a 5 segundos você não chamar a atenção da pessoa, esquece, você vai fazer assim e vai para o outro. Não é verdade? Ó, imagina o seguinte, eu vou lá e coloco um post no meu Instagram falando assim, ó, eu abro o post falando assim, oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom ter vocês aqui comigo. Deixa eu falar, eu sou o professor Gilberto, tá? E eu tive ontem numa... Você já passou, que história é essa, entendeu? Você já passou, quem é esse cara falando um monte de coisa. Agora, se eu abro e falo assim, pessoal, sou o professor Gilberto, estou aqui para ensinar você a arrumar um emprego com um currículo imbatível. Olha como é que é. Você não vai ficar mais, não vai te atrair mais. É isso que o teu currículo tem que fazer. Tem que bater o olho e falar, opa, quero ver mais. Aí eu vou ter esse interesse. Ficou clara a comparação para vocês? Então é isso, cara. Lembra que alguém está olhando o teu currículo, primeiro uma plataforma, um software já olhou, uma IA já olhou isso e classificou você. A maioria dos casos é assim hoje. Então, se você chegou lá, é porque você já fez um trabalho de ter um match do que você faz com o que a vaga pede. Agora, se você fizer isso de uma forma atraente, aí sim que o cara vai bater o olho e olhar. Por isso que eu falo, não adianta às vezes, tá? A gente vai ver isso aqui, dados pessoais. Não adianta você colocar aquele monte de dado pessoal. Por enquanto eu preciso saber o seu nome. É o teu nome que eu preciso saber, tá? Nem idade a gente precisa colocar mais em currículo, tá? Até porque assim, não é nem elegante mais você perguntar a idade das pessoas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode perguntar. Tem proteção contra o etarismo, né? Se você for fazer... Eu lembro que eu fiz uma entrevista, muitos anos atrás, com um executivo nos Estados Unidos, e ele regulava com a minha idade. Aí eu estava batendo papo, já tinha acabado a entrevista, e eu falei para ele assim, inclusive eu acho que a tua idade regula com a minha, né? Ele falou assim, eu não sou obrigado a responder essa pergunta e você não pode nem fazer essa pergunta para mim numa entrevista. Tá bom, então, desculpa aí, né? Mas assim, isso é algo que hoje a gente toma muito cuidado. Fechou? Vamos lá. Usar palavras-chave. Ó, a primeira triagem, geralmente do currículo, é feita por um software. E ele ranqueia você, tá bom? Ele vai pegar os principais pontos ali, a vaga, a gente tem isso definido, e ele vai falar, passa ou não passa. Por quê? Porque tem vaga que vem muito currículo. Eu tenho vaga que eu recebo 300 currículos. Então, a gente faz uma triagem inicial. Vocês imaginam, por exemplo, quando a Apple abre um processo seletivo, quantos currículos ela recebe? Você vai no LinkedIn, aparece, tem mais de 1.200 aplicantes para essa vaga. Então, tem por trás disso um sistema que faz uma triagem inicial, tá? Mas sistema nenhum contrata, tá? Quem contrata é um especialista de recrutamento e seleção. Então, palavra-chave é muito legal. Por isso que eu falei, destaca as habilidades que vocês têm. Se você não tem habilidade ainda, eu tenho só conhecimento, professor, porque eu ainda não estou trabalhando ainda. Destaca o conhecimento. Estágio é bom, galera, estágio vale. Fazer estágio é a habilidade que você tem para aplicar o teu conhecimento. Então, um estágio te coloca já numa posição diferente, você já passou por uma experiência profissional prática. Tudo bem? Tem aplicativos que estão baseados em IA, eu vou dar alguns nomes no final, que são bacanas, porque assim, você pega a vaga, pega o teu currículo, tá? E ele compara o teu currículo com a vaga e diz assim, ó, que tipo de destaque você tem que dar de palavra-chave do teu currículo. Tem um que eu gosto muito, que é o JobScan, que você pega a vaga, pega o teu currículo, você joga para lá, ele dá assim, ó, teu currículo tem 47% de match com essa vaga, teu currículo tem 70%. O que você pode melhorar para destacar mais? Mas, ó, ele não cria nada, tá?
Ele não vai inventar coisa no teu currículo. Ele vai só dizer o seguinte, destaca essas palavras que melhoram o match. Tudo bem? Então, de falar de novo, hein? Não vale a pena. Tem gente que faz isso. Eu não recomendo. Não adianta você pegar a vaga, copia para o ChatGPT, pega teu currículo, copia para o ChatGPT e fala assim para ele, deixa o meu currículo parecido com a vaga. Ele vai fazer isso. A pergunta é, o teu currículo é realmente parecido com aquela vaga? Você vai passar por uma entrevista, né? Então, assim, ó, se você não cai na entrevista, pode ter certeza, se você estiver mentindo, você cai quando você estiver trabalhando, que é pior ainda. Então, a gente não mente em currículo, tá? Currículo, o trabalho de currículo é elaborar o currículo de uma forma organizada que destaque as características, as competências que vocês têm para aquela vaga. Então, vamos combinar que assim, inventar história em currículo não vale. Rapidamente vai ser desmascarado, tá bom? Além do que, quem mente tem que ter boa memória. Aí você aplica para 50 vagas e para cada uma você contou uma história, né? E você não se lembra que história que você contou. Aí você vai para a entrevista, entendeu? Aí eu falo, quanto tempo de experiência você tem? 5. Você fala, no teu currículo está com 8. Então é o que eu falo assim, não dá. Porque a verdade não precisa de álibi. Se você tem 5 anos de experiência, você vai sempre falar que tem 5, porque é 5 que você tem. Agora você fala, não, conforme a vaga eu vou aumentar um pouquinho minha experiência, vou aumentar onde eu já passei. Não adianta. É que nem em inglês. Você fala inglês ou você não fala inglês. Então tem os níveis lá, né? Iniciante, intermediário, proficiente, fluente, não tem isso? Então, gente, a pior coisa que tem numa entrevista, tá? Quando alguém pergunta a você, você fala inglês? Meu, se você fala, eu falo. Se você não fala, você fala, eu leio e escrevo, mas eu não falo, não tenho fluência. Como meu inglês é intermediário, eu consigo ouvir, mas não tenho fluência para falar. Não adianta você falar assim, sabe a pior coisa que eu ouço em entrevista? Como é que está teu inglês? Não, olha, eu sempre falei inglês, mas sabe como é que é? Faz tempo que eu não falo, ele está meio enferrujado, sabe? A pior coisa que tem para ouvir é isso. Eu admiro quando o cara fala, não falo inglês, eu sei que a vaga precisa, mas eu tenho certeza que em 3 meses eu recupero meu inglês. Isso é uma resposta objetiva. Eu estou meio enferrujado, sabe? Mas, sabe, às vezes você começa a falar, aí volta. É a pior coisa do mundo, entendeu? Não é que nem andar de bicicleta. Se você não pratica, você perde a fluência, tá bom? E o objetivo, quando a gente faz um currículo, é te conectar na vaga o mais rápido possível. Para a pessoa bater o olho e falar assim, é esse. Esse eu quero entrevistar, esse eu quero conversar. Tudo bem? Isso é super importante. Vamos lá, professora. Ó, eu leio muito isso aqui, eu falo muito sobre isso aqui. Ó, vai chegar uma hora que vocês vão estar intensivamente procurando emprego, tá bom? Procurar emprego dá trabalho. Para fazer direito e para ter sucesso. Você tem uma opção. Você faz um único currículo, igualzinho, salve em PDF. E esse mesmo currículo, toda vez que você vê uma vaga, que é uma coisa que você quer, você vai lá e manda para a vaga. E posta no LinkedIn, e posta no Vagas, e posta no InfoJobs, e vai lá. O mesmo currículo. Sabe o que vai acontecer? O teu nível de assertividade vai ser super pequeno. Por quê? As empresas valorizam um currículo e quando você bate o olho, você fala assim, esse cara tem aquilo que eu preciso. Porque ele se preocupou, inclusive, de organizar aquilo que ele faz e que ele sabe da forma que eu estou pedindo. Então, assim, ó, essa afirmação de que os currículos se destacam é quando a gente percebe o seguinte, a pessoa realmente parou para ler a vaga, para entender e contar o que ela faz, que aquela vaga está exigindo. Ele se preocupou em mostrar essa experiência. Eu, às vezes, pego um currículo que depois que eu dei uma olhada nele, tá? Porque assim, eu passo aquilo que depois eu dou uma olhada naquilo que não passou, aí eu olho e falo, nossa, esse cara tem o que a gente precisa. Só que sabe o que o cara fez? Como ele não leu a vaga, aquilo que é importante, ele deixou lá no final, mencionou num pedacinho do texto, ele não deu destaque. Ó, se eu estou contratando um vendedor, a primeira coisa que ele tem que me contar é o seguinte, quanto que ele já vendeu, se ele bateu meta nos últimos anos, qual foi o tamanho dos negócios que ele fez, que tipo de cliente que ele conhece. Estou contratando um vendedor.
Se eu contratar um gerente de projeto, eu preciso saber que projeto ele participou, quanto tempo demorou, qual a assertividade de entrega dele no prazo, que benefício que o projeto trouxe. Eu estou contratando um gerente de projeto. Ó, não é o que você faz, é o resultado que você traz. Tudo bem? Ó, vocês estão na área de tecnologia, correto? Acho que todo mundo aqui está na área de tecnologia. Vocês vão cada vez mais estar envolvidos em projetos. Estou certo? Vai chegar uma hora que você vai perceber que o cliente ou a empresa não está preocupado, tá? Se você virou noites programando, não está preocupado se você usou uma tecnologia de ponta, não está preocupado se você fez algo excepcional, está preocupado com uma coisa só, qual o benefício que isso vai trazer. Você tem que conhecer tudo isso? Tem, mas na hora de você vender um projeto numa empresa, na hora de você se vender como candidato, o que interessa é que resultado esse cara pode trazer para mim. Por que eu vou te contratar? Porque assim, porque eu sou um excelente programador. Tá, tem um monte de excelentes programadores. Onde que você se destaca? Porque eu sou um excelente programador que no ano passado teve mais de 20 mil horas de programação. 20 mil não dá, né, gente? Exagero. Mas que no ano passado teve 800 horas de programação só nessa ferramenta no projeto tal que trouxe para a empresa um benefício de tanto. É diferente de falar, tá, então você colocou a mão na massa, num troço que gerou benefício para alguém, é isso. É isso que vocês têm que mostrar, gente. A diferença que vocês fazem, o benefício que vocês trazem. Isso não vale só para currículo, tá? Isso vale para tudo. Qualquer coisa. A gente tem uma aula aqui que eu dou, né, professor? Que é a aula do pitch perfeito, que eu ensino como é que vocês têm que vender no dia a dia de vocês, no trabalho, onde quer que seja, como é que vocês vendem uma ideia, que problema você resolve, que benefício que você traz. Né? Porque a gente compra benefício. A gente não compra uma coisa por comprar. A gente compra benefício. Tá? Vamos lá. Concentre-se, então, em mostrar o quê? Em mostrar as suas realizações. A primeira coisa. Mas eu tenho pouca, porque eu ainda não trabalhei. Mas você tem uma carreira acadêmica. Você estudou, você fez curso, você se dedicou. Não foi isso? É isso que você tem que mostrar. Principalmente no estágio. Quando a gente está pegando pessoas para estágio, vale muito o desempenho acadêmico. Porque é por aí que eu vou te avaliar. E é com esse desempenho acadêmico que eu te trago para fazer o quê? Para ganhar habilidade, ter experiência prática naquilo que você aprendeu, colocando aquilo em prática. Então é super importante destacar isso. Outra coisa, quando você for falar de resultado, aprende isso. Você fala, mas eu não tenho muitos ainda, porque eu estou começando minha carreira. Tá bom. Mas assim, ó, muito não é número, pouco não é número. Um grande volume, nada disso é número. Então, assim, não adianta eu falar assim, eu trabalhei num projeto que trouxe uma economia significativa para a empresa. Economia significativa não é número, tá certo? Se você vier comprar alguma coisa comigo e falar assim, professor, dá para vender isso aqui para mim? Eu falo, dá. Você fala, quanto custa? Eu falo, custa um preço significativo. Significativo não é número. Então, assim, ó, eu participei de um projeto que teve uma redução de custo de 12% na empresa. Isso é número. Nos últimos 3 anos, eu bati a minha meta de vendas em 30% a mais. Nos últimos projetos que eu participei, no projeto tal, a gente entregou o projeto com 20% de redução de prazo. Isso é número. Isso é número. Muito pouco significativo não é número. Então, o resultado é número. Tá? Então, você fala assim, vou dar um exemplo para vocês. A gente fez uma aplicação para um cliente. Aí o cliente estava ranqueado com nota 3 na aplicação no Apple. A gente pegou, refez a aplicação, ranqueou com 4.8. Putz, é resultado, né? Quando eu conto assim, ó, eu participei do projeto que tirou o cliente de uma nota 2.8 para 4.8 em termos de experiência de usuário. Tremendo resultado, não é? A pessoa olha e fala, pô, é resultado. Não é diferente do que eu falo assim, ó, eu melhorei a experiência do usuário. O que significa melhorar a experiência do usuário?
Então, quando a gente fala de realização, gente, é coisa que realmente você fez. Tudo bem? Ou participou. Tá? Sucesso. Aí, bom, já falei a questão de conquistas que são mensuráveis, tá? E sempre, gente, isso não vale para currículo, isso vale para entrevista, isso vale para o trabalho, vale para a vida de vocês. Dá foco, tá? Enfatiza o tempo todo os benefícios que você traz naquilo que você faz. O sucesso vem do benefício que você traz para uma pessoa, para uma empresa, para uma instituição. Se você não traz benefício, você é dispensável. Para que eu vou ter alguém que não me traz benefício? Ah, mas que benefício é esse? Puxa, professor, hoje eu trabalho ali, sabe, eu sou um trainee e trabalho como tester. Então, tem um benefício que você traz. Se você não fizer trabalho bem feito, alguma coisa vai sair errada. Então, esse é o benefício que você traz. O benefício não é que eu sou esforçado, que eu trabalho, que eu faço. Então, isso não é benefício, isso é obrigação. Tá bom? E eu vou aproveitar que a gente está aqui, professor, que a aula está indo bem, eu vou até depois dar umas dicas do que fala e do que não sabe, como se comportar numa entrevista, o que faz sentido falar, o que não faz sentido falar, tá bom? Vamos lá. Ó, isso aqui, gente, vocês são novos, vocês têm uma coisa que eu não tenho. 40 anos a menos do que eu, tá? Então, assim, começa hoje o networking de vocês. É hoje. E networking, pessoal, é mais ou menos assim, ó. Você tem um cara que é muito amigo seu, você conheceu o cara. Aí você se afasta do cara. Aí você fica 5 anos sem ver o cara, tudo bem? Aí um dia você manda uma mensagem pro cara. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Faz tempo que eu não falo com você. Como é que você tá? Tá bem? Precisamos tomar um café. Quando chegam essas mensagens para mim, eu falo, meu, o cara vai pedir para mandar um currículo. Agora o cara ficou 5 anos sem falar comigo. Aí ele resolveu retomar todo esse vínculo. Então, presta atenção. Isso é um trabalho que você faz sempre. Você tem que estar conectado com as pessoas, dando atenção para as pessoas o tempo todo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem mexer no LinkedIn? Então, se não sabe direitinho, procura como faz as pesquisas usando lógica, tá? Usando indicadores OR, né? Os conectores OR ou AND, que você consegue trazer umas coisas interessantes. Por exemplo, hoje já é hora de vocês começarem a pesquisar, tá? Quem é hoje recrutador e headhunter no LinkedIn. Vai, pede conexão, se apresenta, escreve um texto. Olha, eu sou o Fábio, eu sou aqui aluno de graduação do Mackenzie, eu tenho feito várias atividades aqui na academia e eu tenho interesse em entrar no mercado de trabalho, tá? Então, queria ter você como conexão. Faz um texto bacaninha, né? Eu tenho até mentoria disso. Então, faz um texto bacaninha, tem uma amiga minha que ensina um monte de coisa bacana pra gente. E aí, assim, aí você começa a ter 1, 2, daqui a um ano você tem uns 50, uns 60 que aceitaram a conexão. Aí quando você fala assim, putz, estou precisando agora arrumar um emprego. Você já tem 60 recrutadores que você pode, sabe, chamar no LinkedIn e falar, ó, estou procurando uma posição, estou mandando para você o meu currículo, tá? Estou disposto a uma oportunidade, se tiver alguma coisa, lembra de mim. Você entendeu? Agora, não adianta você fazer isso desesperado, tá? De última hora, sem lembrar das pessoas. Então, assim, ó, se as pessoas te respondem, responde as pessoas. Periodicamente, pega essas pessoas e conversa com elas. E aquelas que trabalham com você, que você fez relacionamento, agora não trabalha mais, ó, vocês 3 estudaram juntos. Então, eu hoje, eu me formei numa turma de 40 pessoas. Tá? Começamos a universidade em 40. Formou 20. E dos 20, tem um que eu converso até hoje. Disciplina. Tá? Sabe aquela coisa do, não vão, sabe? Já vocês vão fazer formatura, né? Aí quando acaba é uma comoção. Nós vamos falar todo dia, toda semana, vamos estar juntos. Aí cada um vai tomando o seu rumo. Mas não perde esse vínculo. Porque quem está com vocês hoje, amanhã, pode estar numa empresa que está precisando de alguém com o teu perfil. Tá bom? Então, cuidado. Não faz o networking parecer uma coisa de oportunismo, sabe? A gente tem que profissionalmente aproveitar as oportunidades, o que é diferente de ser oportunista.
Então você tem que tirar realmente algo bom dos relacionamentos que você tem, das conexões que você tem. Isso é muito importante, mas você não pode ser oportunista. Eu me sinto muito triste quando alguém que não fala comigo há 10 anos manda uma mensagem toda festelada, maravilhosa, vamos conversar, vamos tomar um café. Geralmente, quando eu marco esse café, e aí, como é que tá? Escuta, não tem nada aí para mim? Entendeu? Aí eu acho mais honesto como fez um amigo meu, que eu não via fazia acho que uns 10 anos. Ele mandou uma mensagem e falou assim, cara, você está bem? A gente não fala há muito tempo, né, cara? Mas assim, ó, eu vi que você está bem agora na empresa que você está e eu estou ferrado, estou precisando de um emprego. Você pode me ajudar? É mais bacana do que o cara falar, olha que bacana, que bom te reencontrar. E a família, o cara nem sabe da minha família, gente. 10 anos que o cara não me vê, entendeu? Então, assim, ó, gente, eu falo que assim, meu pai me falava assim que a grande malandragem é ser honesto, é ser gentil, é tratar as pessoas bem e demonstrar uma coisa que é interesse genuíno, pessoal. Genuíno. É mais honesto vocês me procurarem, mandarem um privado para mim e falar, professor, dá para o senhor me ajudar? Eu fiz meu currículo, dá para bater o olho nele? É mais legal fazer isso, tá? Do que você ligar e falar, ô professor, eu amei a sua aula. Nossa, se eu tivesse esse conhecimento, se eu tivesse alguém com esse conhecimento para me ajudar, faz assim, ó, fala assim, professor, posso só mandar um currículo, o senhor bate? Bato. Custa nada eu bater o olho num currículo. Eu faço isso em 5 minutos, gente. Eu não vou fazer o currículo para vocês. Eu vou retornar e falar, não está bom, melhora isso, melhora isso, melhora isso. Você entendeu? Mas eu faço isso por quê? Eu faço isso em respeito a vocês estarem pedindo a minha ajuda. Mas assim, ó, não adianta daqui a 10 anos você me mandar uma mensagem lá no meu LinkedIn e falar, professor, lá em 2024, o senhor deu uma aula lá, o senhor lembra de mim? Poxa, eu amei aquela sua aula, nunca tive oportunidade de dizer o quanto foi importante para mim. Mas demorou 10 anos para você tomar essa iniciativa, mas tudo bem, tomou. Mas assim, pô, dá para me arrumar um emprego? Então não é assim que funciona. Relacionamento a gente cultiva e a gente colhe na medida que, inclusive, a gente é recíproco nesse relacionamento, tá bom? Não é uma via de mão única, tá, pessoal? São 2 vezes. E para de pensar, às vezes, eu brinco, todas as vezes que eu vejo gente que chega para mim e começa a reclamar que não, nada dá certo, tudo conspira contra mim, tudo está contra mim, tudo está errado, as pessoas não me ajudam. Eu paro e falo assim, presta atenção, você não é tão importante assim que o mundo para te prejudicar. Põe isso na cabeça. O mundo não vai parar para conspirar contra você. Você define as suas ações e você segue e faz um follow-up das suas ações. E esteja junto e próximo das pessoas. Tá? E assim, vocês vão crescer na carreira? Muito. Eu tenho certeza. Só não perde uma coisa. Tá? Não perde os seus valores. Nada vale negociar os valores da gente como ser humano. Não percam a dignidade. Segunda coisa, que assim, jamais façam na carreira de vocês. Gente, não pise em ninguém quando você está subindo, porque você vai encontrar essa pessoa quando você estiver descendo. Funciona assim. E não interessa aonde você esteja dentro de uma organização, não interessa quão bem-sucedido você é. Humildade, tá? É algo que a gente tem que carregar sempre. Tá? Os grandes executivos que eu conheço são aqueles que têm humildade, que tratam qualquer um do mesmo jeito, que tratam com respeito todo mundo. Isso é super importante. Desculpa abrir um parênteses, tá bom, pessoal? Mas era porque eu acho que isso é importante enquanto carreira e atitude para vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos falar de uma estrutura boa de currículo, então? Ó, tem um monte de lugar que vocês encontram 1000 modelos de currículo. Tanto faz se você vai colocar cor, se você vai colocar... Eu tinha uma amiga minha que procurava emprego, ela era da área de marketing. O currículo dela era rosa. Porque ela gostava, ela achava legal e ela fazia rosa. Não tem problema nenhum. Não vai me ofender a cor rosa. Tá? O que não vai funcionar é se for uma cor rosa bonita com conteúdo péssimo. Então, antes de preocupar com a cor, com o trabalho, com se é bonito, se não é, preocupe em ter uma coisa limpa, organizada, com bullets, com uma fonte boa de ler. Que fonte é boa de ler? Arial, Calibre, elas dão uma leitura super boa. Tá? Porque eu vou te dar uma dica, porque às vezes você manda o teu currículo em Word e você é tão criativo que você escolheu uma fonte, você achou uma fonte lá no Google que você baixou, que é uma fonte linda, maravilhosa, do outro mundo.
que ninguém tem instalada, né? Aí quando o cara abre o teu currículo, pipoca tudo, sai tudo exposicionado. Então, é detalhe, mas assim, ó, lembra que assim, o currículo, enquanto você não fizer uma entrevista, o currículo é a representação sua. Um currículo desorganizado passa uma ideia, uma imagem que você é desorganizado. Tá? Um currículo sem uma ordem lógica passa a ideia de que você não é uma pessoa que tem pensamento, raciocínio lógico. Tá? Um currículo muito exagerado, tá? Para alguém que não tem experiência, depois eu me lembro que eu vou contar uma história bacana sobre isso, vai denotar que o cara pode estar exagerando, pode estar mentindo. Tá? Então, assim, ó, o currículo é a imagem que vocês querem passar de vocês. Mas antes de ser a imagem, é o que vocês realmente são. E aí você tem que colocar no currículo, tá bom? Dados pessoais. Pessoal, nome em destaque, tá? Nome é importante. Em qualquer idioma, o seu nome é a coisa mais agradável para você ouvir, tá bom? Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Quando eu falo o seu nome, você ouve o seu nome, te soa bem, porque é o seu nome. Então, põe o seu nome destacado, porque é importante para a gente saber com quem que a gente está falando. Esse é o nome do candidato. Olha, você pode colocar o teu endereço completo, cidade, estado, bairro, CEP. Só lembra que assim, se pergunta, tá? O cara precisa saber do meu CEP? Ele não vai mandar carta para mim. Ah, mas e se for contratado? Você vai passar para o departamento pessoal, eles vão colocar tudo isso lá. Então põe assim, ó, teu nome. Você da onde é? Sou de São Paulo. Ó, Gilberto Caparica Neto, São Paulo, SP. Celular para contato, e-mail. Está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Sabe por quê? Hoje, a maioria dos candidatos, a gente contata por onde? Pelo celular, pelo WhatsApp. A maioria dos candidatos. E isso tem que estar destacado lá. Tá legal? Fechou? Se você estiver mandando currículo para vaga internacional, lembra sempre de colocar mais 55, tá? Que é o código de país. Porque você coloca só o 11, o cara não te acha, né? Esse telefone não existe no WhatsApp. Então, põe o código de país sempre. Isso é uma dica legal. Senioridade. Eu, no topo do meu currículo, tá? Eu tenho ali Gilberto Caparica Neto, embaixo tem ali, tá? Senior C-Level Executive. Executivo Senior C-Level. Que já bate o olho e sabe com quem está falando. Tá bom? Vocês vão também fazer isso. Agora, a professora não trabalha ainda, eu não tenho ainda, não põe. Mas quando tiver, explora. Não sei se vocês assistiram, teve uma palestra de LinkedIn também, não teve aqui, professora? Então, mesma coisa. LinkedIn tem palavra-chave, gente. Aquilo que você coloca lá em cima, a gente usa para pesquisar. A gente criou um engine agora, que eu dou uma série de perfis, ele começa a buscar quem faz match para isso. Então, aquelas taglines que tem lá em cima, a tagline do LinkedIn é super importante, separada por dash, né? Para você poder, aquilo a gente busca. Aquilo ranqueia melhor o currículo, tá? Ranqueia a busca no LinkedIn. Os recrutadores hoje fazem busca ativa. Hoje, 80% do que a gente pega, busca de vagas, de candidatos, a gente busca através do LinkedIn. Tá? É a plataforma que a gente mais usa hoje. A gente tem indicação interna, tem outras plataformas, mas o LinkedIn hoje no mercado é uma plataforma muito forte para emprego, tá bom? Então você tem que estar muito bem posicionado nela. Legal? Tuas qualificações, que foi aquilo que eu falei. Então, ó. GitHub também é muito legal você colocar. Principalmente para vocês que são desenvolvedores. Principalmente vocês, tá? Porque é uma plataforma que a gente, quando está procurando recurso técnico, né, talentos técnicos, a gente também vai neles, tá? Vocês têm que ver que tem muita plataforma hoje que é plataforma nichada, né? Tem plataformas que são técnicos de software, engenheiros de software, desenvolvedores. Essas plataformas são super importantes vocês estarem, tá legal? Agora eu vou te dar uma outra dica, tá? Não sei se falaram para vocês do LinkedIn. Começa a seguir hoje no LinkedIn as empresas que você pensa em trabalhar, tá bom? Para acompanhar a empresa. Aí tem uma empresa, coloca um post bacana lá. Vai lá, comenta o post. Você fala, pô, mas quem vai ver isso? Eu garanto para você que vê. Hoje, quem posta no LinkedIn tem uma área de marketing que acompanha engajamento. Hoje chega para mim, às vezes, chega assim, Gilberto, ó que comentário interessante que essa pessoa fez. A gente olha isso. Então,
já que você quer trabalhar naquela empresa, começa a entender a empresa, começa a seguir também aquela empresa, tá? A experiência profissional é aquela parte que você fala assim, ó, a empresa quando eu comecei, quando eu terminei, o cargo que eu tive, o que eu fiz, ponto. Só chega nela se passar pelas qualificações que a gente quer. Aí eu vou olhar aquilo lá. Formação acadêmica. Hoje, para vocês, destaca isso lá no começo, porque você ainda não tem experiência profissional. Agora, formação acadêmica, gente, vamos combinar assim, não precisa voltar 10, 15, 20 anos na sua vida, tá bom? Eu não coloco onde eu fiz o antigo pré-primário, na minha época era pré-primário. Eu não coloco isso, porque talvez, aí não é questão nem de história, já é de arqueologia, de tão antigo que é, né? Então não faz sentido você colocar. O que é importante, ó? Eu coloco meu MBA, tá? Eu coloco minha graduação, eu coloco alguns cursos específicos, mais recentes, não de 20, 30 anos atrás. Tudo bem? E, ó, destaca aqui o que a vaga pede. Aí, de repente, a vaga vai lá e pede assim, ó, precisa ter certificação ITIL 3.0. Não sei se tem essa certificação, mas tem que ser certificado ITIL. Se você tem, isso tem que estar lá em cima, ó. Lá em cima, ó. Resumo das qualificações. Certificação ITIL. Entendeu? Porque está na vaga. Eu sou recrutador, eu bato o olho, certificação ITIL. Legal, esse cara tem certificação. E qualquer outra certificação que vocês tiverem. Por isso que é importante ter certificação. Vocês sabem que hoje tem um monte de plataforma de software que você faz certificação de graça, né? Tem trilhas de treinamento que você se certifica sem precisar pagar, tá bom? Inclusive, assim, eu vou deixar lá no meu... A semana que vem eu vou subir para o meu Instagram lá, uma série de plataformas que você faz, tem curso de AI de graça. Ah, professor, mas é um curso. Não, não é um curso para você graduar. Mas é uma série de cursos que te ajudam, que inclusive muitos deles têm certificação. Tá? Fica atento para isso, gente. Começa a abrir os olhos para isso. E aí outras informações que você acha relevante. Se você faz algum serviço voluntário, tá? Se você participa de algum fórum, de alguma comunidade, isso sempre conta pontos. Tá legal? Então, professora, ferramentas de AI. Esses caras aí te ajudam com um monte de coisa. Te ajudam a fazer match de currículo, você coloca o seu, compara com a vaga, ele te dá o match, te dá o que tem que mexer. O próprio ChatGPT te ajuda com isso. Né? Outros ali, por exemplo, o Resume.io, ele é muito bacana, porque ele faz o quê? Ele te dá uma série de modelos, você vai selecionando lá, ó, estou procurando para isso, ele vai te trazendo modelos mais personalizados. Mas não foge daquilo que eu falei, tá, da estrutura que eu falei. Porque às vezes você fala assim, não, eu vou fazer um currículo que, assim, aqui é bem bonito, tem uma faixa lateral, tem a minha foto, aqui do lado tem um outro quadro. Aí quando o recrutador bate o olho, é tanta coisa para focar, que ele perde o foco do quê? Resumo das qualificações, o que esse cara conhece e realizou. Isso tem que estar visível. Todo o resto, você pode colocar um monte de flor que você quiser, não tem problema. Mas esse aqui tem que estar visível e fácil de ler, tá bom? E lembra de uma coisa, quanto mais complexo for o teu currículo em termos de diagramação, mais difícil pode ser a subida dele automático. Você sabe que tem vaga hoje que a maioria delas você fala, faz um upload do currículo. Quanto mais diagramado for, mais dificuldade o engine tem para subir. Aí sabe o que acontece? Sobe para você tem que ficar ajustando tudo que ele subiu do currículo. Se você colocar a tua experiência profissional assim, ó, empresa, data início, data fim, cargo, tá? E atividades, qualquer engine pega aí e sobe certinho para os campos. Agora, você coloca assim, vou inovar. Então, eu vou fazer assim, eu coloco o logo da empresa que eu trabalhei, aqui em volta eu coloco o meu nome, aí eu coloco assim umas setas com quando eu comecei, quando eu saí. O engine se perde, aí ele vai fazer o quê? Ele joga lá, e você tem que ficar trocando aqui assim, não, o nome da empresa não é 15/2 de 2020, isso é a data de início. Então, facilita também a vida, tá bom? E o JobScan. O JobScan é hoje uma ferramenta de match muito bacana, tá? Agora, vamos lá. Vocês se fizeram isso, seguiram, quiser dica, me chama no privado, manda que eu dou uma olhada. Mas vamos combinar uma coisa? O currículo é você colocar o pé na porta.
Dali para dentro tem um troço chamado processo de seleção. Tem uma coisa chamada entrevista, que a maioria não se prepara. Uma entrevista, você está vendendo um produto chamado Gilberto, que tem a sua experiência, que serve para resolver esse tipo de problema e que traz esse tipo de benefício. É isso que vocês têm que se preparar para contar numa entrevista. Agora eu vou só falar as coisas que a gente vê no dia a dia. Aí você fala assim, me conta um pouco da sua experiência profissional. Aí a pessoa começa a fazer o quê? Recitar o currículo. Eu já paro, eu falo, olha, o seu currículo eu já li. Nenhum entrevistador vai para uma entrevista sem ler o currículo todo, tá, gente? Ninguém sério faz isso. Então, eu já conheço o seu currículo. Eu não estou perguntando o seu currículo. Estou perguntando o seguinte, ó, a tua experiência, como que ela pode me ajudar? Me conta o que você já fez que está parecido com o que eu preciso aqui. É isso que a gente quer ouvir numa entrevista. E você tem que estar preparado para responder essas perguntas. Tá? Aí estou mudando de emprego. Você vai receber essa pergunta. Por que você está saindo da empresa atual? Nessa hora você fala, por causa disso, ponto. Não é a hora para desfiar um rosário, tá, de reclamação e súplica. Não, estou saindo porque não fui reconhecido. Porque... Então, pessoal, por que você está saindo? Porque eu estou buscando uma oportunidade profissional que eu possa continuar meu crescimento. Só por isso. Ponto. Tá? Porque assim, ó, presta atenção numa coisa, não fala mal das empresas que você passou, tá bom? Porque assim, ó, eu vejo gente falando assim, nossa, essa empresa foi péssima. Pô, mas você ficou 5 anos lá. Ah, mas era um lugar terrível para trabalhar, era um lugar horrível. Mas você ficou 5 anos lá. Então, não fala mal de onde você passou, né? Sabe aquela coisa, é dos antigos, né? Não gospe no prato que você comeu. Saiu, saiu, bacana, deixa uma porta aberta, porque um dia você pode voltar. Tá bom? Agora, para encerrar, eu quero contar uma história para vocês. Primeira coisa que você tem que fazer, vocês, ó, funciona assim a dinâmica, né? Você colocou um currículo, aí um recrutador olhou e falou assim, puxa, gostei desse perfil, eu vou fazer uma entrevista. Aí ele não marca a entrevista para você assim, ó, ele não manda um WhatsApp falando assim, ó, você pode falar agora? Ninguém faz isso. Ele fala assim, ó, que horário que a gente poderia fazer, marcar? Ah, pode ser amanhã? Pode ser amanhã, tal hora. Aí o que você faz? Nesse momento, você já tem que ir lá, olhar a vaga, tem que ser organização, hein? Você olha a vaga, você olha o currículo que você mandou para aquela vaga, estuda os dois e se prepara para a entrevista. O que é importante eu falar, o que é importante eu ressaltar, legal. E faz uma coisa, se você não sabe quanto você quer ganhar, faz uma pesquisa de mercado, quanto paga. Porque a pior coisa que tem do mundo é assim, qual a tua pretensão salarial? Depende. A combinar, depende. Isso não paga conta, gente. Depende não paga boleto. A combinar não paga boleto. Você não é um produto, nós não combinamos que a gente é um produto. O produto tem preço. E o preço está associado ao valor que eu vou levar para a empresa. Aí, mas se eu falar que eu quero ganhar 10 e o cara falar assim, ah, não, está acima. Já começou a negociar. Agora, não dá para negociar quando você fala assim, ah, depende. O quanto vocês estão pagando para ele? Vai depender. Cara, se você não faz teu preço, ninguém vai pôr preço em você. Então, tenha claro isso. Tem que ter um range, olha, entre tanto e tanto é que eu estou disposto, que eu preciso, entre isso e isso, legal, bacana. Chega lá na entrevista e fala, olha, faixa salarial está entre 10 e 12. Tá bom? Obviamente, preciso saber dos seus benefícios, né? Aí, porque compõe uma remuneração. Mas você tem que saber quanto você quer ganhar, gente, porque quanto você quer ganhar é o preço que você está cobrando para dar o valor que você vai dar para a empresa, tá? Aí, para encerrar, vou contar uma história para vocês, tá bom? É assim, o cara tinha acabado de se formar, Nunca tinha trabalhado, o cara nunca tinha feito estágio, o cara nunca tinha feito nada de diferente. O cara fez o quê? Ele empurrou os 4 anos de faculdade dele. Aí ele mandou um currículo, foi chamado para uma entrevista. Chegou lá com o entrevistador falou para ele assim, fala um pouco da sua experiência. Não, minha experiência,
Eu fui destaque no meio acadêmico, na faculdade que eu cursei. Eu participava do Grêmio, eu participei de vários trabalhos voluntários, eu fiz cursos extracurriculares, tudo mais. Eu falei assim, mas isso não está no teu currículo. Não, é que, na verdade, eu preferi vir aqui explicar isso pessoalmente. Tá bom, então. Então, basicamente, o que você tem é o conhecimento acadêmico. É isso. Tá bom. Falou, tá. E você tem uma pretensão salarial? O cara falou, olha, eu estava pensando em 25 mil a 30 mil, mas obviamente que depende dos benefícios que vocês dão. Ele falou, isso não vai ser problema. Você vai ter carro da empresa, convênio médico que cobre o hospital de primeira linha, uma viagem por ano para estudo no exterior, férias de 45 dias, inclusive com a família, com despesas pagas pela empresa. O cara falou, você está brincando, né? Ele falou, claro que estou, mas foi você que começou, né? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição, quiser me acionar, falar comigo, está lá no meu Instagram. E muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Isso. Agora, Eu vou tomar uma voz assim meio que... fica tranquila. É assim mesmo, não tem som, é só para... Ah, tá. É para pegar lá no... Chamada, entendi. Sobre essa faixa salarial, que quando a gente dá um preço sobre nós mesmos, e quando os entrevistadores eles perguntam por que a gente oferece esse preço, o que geralmente a gente responde? Então, a primeira coisa que você não pode responder é o seguinte, não, porque eu estou cheio de dívida, eu tenho conta para pagar e eu preciso disso. Porque, assim, às vezes as pessoas começam a explicar que é o seguinte, porque entende que a empresa não tem nada a ver com a sua situação? Portanto, é o seguinte, cara, se você vai procurar emprego, está cheio de dívida, você não pode precificar você pelas suas dívidas, tá bom? Você tem que falar o seguinte, primeira coisa, é uma pesquisa. Desculpa, teu nome é? Então, Giovana, é pesquisa, tá? Então, assim, quanto que o mercado paga por essa vaga? Você vai no Glassdoor, você vai no Jobs, você vai no Robert Half, você acha mais ou menos isso. Você fala, então, para essa vaga é isso. Então, quando pergunta para você, por que você acha que você fala assim, porque a minha experiência, a minha formação e o mercado paga entre 5 e 6. Por isso que eu estou pedindo uma faixa de 5. Porque eu tenho muito interesse em trabalhar aqui. Porque assim, a pior... Então, vamos lá. Eu falo que às vezes assim, você pode não dar a resposta que o cara quer ouvir. Mas você tem que ter uma resposta firme que você acredita para dar. Você não vai acertar sempre. Você não vai acertar sempre. Agora, a pior resposta é aquela... Porque na verdade, assim, né? Se eu pensar nos gastos que eu tenho, no meu padrão de vida, é o que eu preciso para manter. Então você fala assim, não... Podia até ser menos, né? Porque eu moro com meus pais me ajudam, eu não tenho despesa nenhuma hoje, não tenho nenhuma responsabilidade. Então, aí você, sabe, a coisa começa a ficar cada vez pior, sabe? Cada vez pior. Então, assim, de verdade, pede aquilo que você acha que você merece, mas que tem que estar balizado pelo mercado, tá bom? Aí você fala, quero muito começar a trabalhar, vai ser minha segunda experiência, primeira experiência, estou disposto a entrar na faixa baixa do mercado. Mas também, gente, lembra que quando estou entrevistando gente, que fala, pô, tem potencial, é legal e tudo mais. Aí quando a pessoa pede metade do que o mercado está pagando, você fala assim, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, assim, ó, vocês têm um valor. E valor, Giovana, é diferente de preço. Valor é aquilo que você pode trazer de benefício para uma companhia. Quanto maior o valor que você trouxer, maior o preço que eu, como companhia, estou disposto a pagar para você. No começo, o teu valor vai ser menor, porque você está começando a tua carreira. Portanto, a remuneração vai ser menor também. Isso vale para qualquer relação comercial, tá, pessoal? Você vai comprar alguma coisa hoje, se tem muito valor para você, você está disposto a pagar um pouco mais, não está? Agora, se você olha aquilo e fala, não, mas para mim isso não faz diferença, então, assim, o preço que você está disposto a pagar é menor. Então, é por aí, tá, Giovana? Respondi? Mais alguém? Tranquilo? Então, pessoal, aguardo vocês, o que precisar, estou à disposição, tá bom? Professor Disseu, obrigado pelo convite. Professora, obrigado pelo convite. Obrigado à FCI, professora Daniela, pela gentileza de eu estar aqui. Obrigado, pessoal.